Hoje nós vamos conversar então sobre empreendedorismo médico. Nós vamos também falar aí com o Dr. Rafael Bispo. E eu tenho certeza que vocês vão absorver vários conhecimentos com a história aí do Dr. Rafael Bispo. Vamos falar sobre vários temas super interessantes aí para você que deseja seguir na carreira médica. Então fique com nós até o final aí dessa live. Na verdade não é uma live, tá, pessoal? É uma aula, porque assim, nós vamos trabalhar tópicos que são extremamente importantes para você que deseja ser um médico ou uma médica de sucesso. Pô, doutor, e aí, como é que tá? Como é que foi o teu dia hoje na clínica? Hoje, pesado. Assim, cara, esses dias de pandemia, a gente vai falar isso aí um pouco durante a live. Até eu achei com o meu sócio que ia ser um momento difícil, né, pra gente. E tá sendo pelo contrário, cara, assim, tá surpreendendo. Perfeito. A demanda bem maior, que a gente nunca faturou tanto, cara. Uhum. Perfeito. Vamos falar então depois sobre essa questão do faturamento, né? Essa questão de ganhos financeiros dentro da medicina. Acho que é um tema que a galera pede bastante aqui no meu Insta e também no canal no YouTube. Doutor, então hoje nós vamos falar aí sobre empreendedorismo, mas antes de nós começar a entrar no empreendedorismo, eu queria agradecer a tua disponibilidade para vir aqui compartilhar os teus conhecimentos com os meus seguidores aí, com o pessoal do YouTube também que vai assistir depois. Do caralho, assim, muito obrigado mesmo aí pela tua disponibilidade. Poderia estar ficando com a tua família e estar tirando o teu tempo aí de lazer para vir aqui contribuir com o nosso projeto. Não, para mim é um prazer sempre poder estar falando, estar contribuindo, estar passando um pouco da minha experiência, até porque tem uma galera nova chegando aí. Uma das coisas, muita coisa que eu bati e que eu quebrei a cabeça aí, que eu me dei mal, foi justamente porque eu não tinha pessoas que me orientassem em relação ao empreendedorismo, sobre gestão, sobre finanças. Eu fui aprendendo meio que na marra. Então, essa galera aprendendo com os erros, mas as pessoas que estão chegando agora não precisam errar as coisas que eu já errei, né? Então, é sempre bom poder compartilhar. E é sempre bom participar de live com pessoas grandiosas. Eu sempre cito aí o teu exemplo para as pessoas que me procuram no Instagram, a tua história também, que é incrível, sensacional. Sempre que eu posso, eu estou compartilhando com a galera, principalmente a galera que fala que medicina não é para elas, que é muito difícil, etc. Então, eu tenho a minha história, mas tem uma galera que veio junto aí, dando testemunho que é possível, e você é uma dessas figuras, né, cara, que tipo, contrariou mesmo a estatística. Eu mostrei aqui em casa para minha esposa a fotinha de você lá entregando jornal lá. Eu mostro isso, tem um amigo que trabalha comigo na clínica, que ele tem um sonho de fazer medicina e falou, cara, mas não dá, sei o que. Aí eu peguei sua foto lá, falei, tá vendo isso aqui, cara? Pô, olha só, ele tá muito pior do que você. O ponto de partida dele estava muito atrás do que você está hoje. E o cara conseguiu, irmão, o cara tá lá dentro. Então, é um sonho que é viável para qualquer um. Basta a gente fazer nossa parte, acreditar, ir para cima. É o que eu falo sempre, que é a gente diminuir o volume de fora, aumentar o volume de dentro e basear o seu propósito, né? Acho que é o nosso propósito que leva a gente a ter força para vencer qualquer obstáculo, de qualquer que a gente esteja, né? De qualquer lugar da onde a gente está partindo, para poder chegar, né? Então, cara, toda semana eu recebo prints de pessoas que me agradecem aqui, justamente por eu acreditar nelas. E eu incentivar, eu sou um maior incentivador de pessoas. E Show, show, perfeito. as pessoas não vão ter, às vezes, esse apoio em todos os lugares, às vezes não vão ter em casa. E às vezes me procuram aqui e falam, cara, eu vi tua história e tal, legal, não sei o quê. Aí eu vou continuar estudando e tarará. Aí eu falo, ó, assim que tu passar, tu me manda o print, hein? Vamos pra gente comemorar junto. E aí, pô, esse ano eu já recebi várias pessoas que eu falei ano passado, que viram meu podcast no início do ano passado lá com o Ryan, e que falaram, cara, obrigado, porque por sua causa eu não desisti. E aí tá meu print aí, tô aprovado, entendeu? Então, tipo, é recompensador, assim. Bispo, hoje então nós vamos falar aí sobre empreendedorismo dentro da medicina. Como você empreender
dentro da medicina. Eu acho que vai agregar muito valor para todas as pessoas que estão aí assistindo. E quando eu analiso a tua história, eu estudei muito a tua história, tá, doutor? Eu fico arrepiado, assim, quando eu vejo aquele vídeo lá da tua história. Eu acho que todo mundo tem que ter ídolos dentro da medicina, porque o teu ídolo não precisa ser o jogador de futebol, não precisa ser o cantor, o ator da Globo. Você precisa ter ídolos dentro da medicina. E você é um dos meus ídolos. Então, eu estudei a tua história, eu vi o teu vídeo várias vezes com o Ryan. Então, eu estudei realmente a tua história. E uma das coisas que, assim, que fez eu analisar dentro da tua história que você empreendeu antes de entrar na medicina. Porque empreender é você resolver problemas. E você tinha um problema gigantesco e muitas das pessoas que me seguem, que me mandam mensagem, talvez mandam mensagem para você também, elas têm esse mesmo problema. Então eu vejo que você empreendeu antes de entrar na faculdade de medicina. Conta para nós, contextualiza aqui para nós, como que foi esse empreendimento, essa resolução de você ter um problema para fazer medicina, o sonho de ser médico, e você usou esse problema como a solução. Então, para quem ainda não conhece aí da minha história, para a gente resumir aqui, como é que eu usei esse empreendedorismo, entre aspas, aí, durante a faculdade, no início dela, porque, como uma galera sabe, você viu aí na minha história, tipo, eu não tinha condição nenhuma de começar uma faculdade. Mas eu usei duas armas que eu falo que são as duas armas que blindaram minha mente para eu poder conquistar as coisas, para conseguir continuar no meu propósito, no sonho que eu tinha, que era conhecimento e relacionamento. São as duas coisas que me fizeram chegar. Né? E são as duas coisas que eu levo para a vida, é isso. Então, o que fez com que o reitor da faculdade lá me desse bolsa, ele não me deu bolsa à toa, porque muita gente tentava, tem um monte de histórias parecidas com a minha. Então, mas assim, quando eu entrei, eu falei assim, cara, eu tenho que pensar em uma estratégia, eu tenho um problema aqui, e não adianta eu ficar aqui lamentando, estudando, deixando o barco andar e não fazer nada para resolver esse problema. Eu já entrei sabendo que eu tinha esse problema. Que quando eu entrei na faculdade, minha preocupação não era só estudar para tirar uma boa nota. Era assim, caraca, eu entrei sem condição nenhuma de estar aqui dentro. Então, agora, como é que eu faço para me manter aqui dentro durante 6 anos? Então, eu procurei excelência nas notas e me apresentar como um aluno de ponta. E esse argumento foi o principal argumento que eu usei com o reitor da faculdade, que é um curso difícil, você está estudando aí, mas eu me dedicava para estar na ponta. Então, quando eu abordava o reitor de uma maneira bem diferente, mostrando as minhas notas, mostrando o meu potencial ali e mostrando que valia a pena ele investir em mim. Então tu Então, não só queria sugar ele, tu queria dar valor para ele e depois tu pedia isso? isso. Aí eu falei assim, cara, quando a gente fez amizade com as pessoas da faculdade, assim, os funcionários, para eu poder chegar a esse reitor de maneira mais direta, porque eu sabia que se ele entrasse na sala dele, da diretoria lá, da reitoria, para eu chegar lá e bater na porta e tentar era mais difícil. Mas então eu fiz amizade com os funcionários, eles falavam para a gente por onde o reitor estava entrando ali na faculdade, e aí antes dele chegar na sala, a gente ia, ou eu ou meu pai, ficava um em cada canto lá, ou eu e meu pai, a gente ia conseguir abordar o reitor antes dele chegar na sala dele de atendimento da reitoria. Então, eu apresentava minhas notas, eu falava assim, olha só, vale a pena investir em mim. Tipo, eu não sou qualquer um, também eu não sou um coitadinho. Assim, eu sou bom. Tipo, olha aqui o meu potencial. E assim, tem uns dois meses e meio, mais ou menos, tem uma entrevista do reitor da faculdade com um pastor. E aí o pastor falou assim: Você lembra do Rafael Bispo? Olha só, tem 13 anos, tu vai fazer 13 anos de formato. Me formei com 24 anos. E aí o reitor lembrou na hora que falou o nome do meu pai, lembrou de tudo. Tipo, eu abordava ele há anos atrás. E ele falou, cara, claro que eu lembro do pai dele, eu lembro do jeito que ele me abordava e da maneira que ele me olhava. Ele falou assim, cara, não tinha como eu não ajudar ele.
a vontade que ele tinha era tão grande, além das notas, além do potencial, a ousadia dele ir lá, ir atrás de mim, quebrar todo o protocolo que seria ir lá no financeiro, preencher um formulário para entrar na bolsa, no FIES ou qualquer outra coisa. A ousadia dele vir direto a mim e ali pedir. Eu falei assim, não tinha como eu não ajudar ele. Então, tipo, ele lembrou de mim 13 anos depois. Perfeito, perfeito. E aí, então, Bispo, tu consegue, então, a tua bolsa de estudo, né? Através desse contato direto com o reitor da faculdade, mostrando a tua excelência, né? E aí já mostra para nós o empreendimento, né, cara? Tu inovou, tu não fez como a maioria faz, você inovou e você conseguiu fazer medicina praticamente de graça, é isso? Cara, eu fiz 12 anos, 6 anos, né? 12 períodos. É, cara, eu devo ter pago umas 6 mensalidades aí. Mais 6. Uhum. Comecei Como a se trabalhar. fosse R$ 10.000 hoje, mais ou menos isso, Bispo. Isso aí. Eu paguei umas seis mensalidades durante 6 anos. Uhum. E é meio louco, assim, eu contar isso, que é real, assim. Tá? Eu contava o reitor pegava uma folha em branco, assim, assinava com uma caneta qualquer, assim, e ele falava, vai lá no financeiro e renova. Entendeu? E eu trabalhava na faculdade, consegui trabalhar na faculdade num serviço de brigada de paramédicos, que a gente ficava ali, eram os alunos relacionados à saúde, enfermagem, farmácia, medicina, e a gente dava plantões na faculdade, primeiros socorros, se alguém passasse mal. Então a gente tinha bolsa ali, a gente conseguiu ter bolsa ali. No primeiro semestre que eu entrei, era de 25% e depois pulava para 50%. Só não podia reprovar, né, para não perder a bolsa. Mas, assim, para mim, os 25% não gerava impacto, porque chegava. Quando eu entrei na faculdade, eu paguei a primeira, e aí entrei no serviço lá do trabalho lá, mas quando foi renovado o primeiro para o segundo, eu só tinha pago a primeira. Estava 5 meses devendo, ou seja, eu tinha que pagar os 5 meses para ir para o segundo semestre. Então, eu tive 25%, depois pulei para 50% e continuava devendo tudo. E continuava na mesma pegada. Tipo, indo lá, na ousadia de continuar estudando, me esforçando, chegando mais cedo para pedir para o professor me deixar fazer prova, porque meu nome não estava na lista. Mas eu nunca pensei que aquilo não era para mim, eu nunca pensei em desistir, porque e tal. Ouvi muitas coisas falando, por que então tu não faz um negócio aqui, depois você faz isso? Não, eu estava muito determinado para aquilo, Não tinha entendeu? plano B. Não tinha plano B. Então, Boa, assim, boa. aí assim, era aquilo ou era aquilo. Então, tudo que eu passava ali, eu aprendia. Em alguns episódios, eu sofria, assim, aquele momento de humilhação, de você não conseguir fazer uma prova, de você ter estudado, chegar lá e o professor não deixar você fazer aquela prova porque você não está matriculado ainda naquele semestre, você tem que voltar para casa. Mas quando eu voltava, eu ficava triste, lógico, porém eu não eu lembrava muito do meu propósito. Por isso que quando eu falo com as pessoas sobre propósito, eu falo muito sobre propósito. Porque se você não tem propósito, qualquer pedrinha que aparece no teu caminho já é motivo para você desistir. A gente vai falar sobre empreendedorismo aqui, é a mesma coisa. Se você começa a empreender e você não está preparado psicologicamente para os problemas que vão acontecer, qualquer pedrinha ele fala, não, então vou fazer outra coisa porque tá ruim. Entendeu? Assim, cara, tem que ter resiliência, que a gente fala sempre, tem que ter a antifragilidade, você ter capacidade para tomar porrada, porque você vai tomar. Não é fácil. A gente fala sobre empreendedorismo, não que eu acho que todo mundo tem um perfil para empreender. Acho que todo mundo pode empreender, mas acho que nem todo mundo tem um perfil para empreender. Perfeito. Então, doutor, agora tu pontuou uma coisa bem interessante. Eu quero navegar nessa questão do empreendedorismo, né? Todo mundo que vai conseguir empreender vai aguentar apanhar tanto como você precisa empreender, né? Então, eu fico muito feliz, eu tô arrepiado aqui de escutar você falando, porque isso encaixa muito do que o conteúdo que eu passo aqui para minha audiência, para as pessoas que me seguem, que é você não ter plano B, você focar, você criar estratégias, soluções em cima do teu problema. Então você não pode se estabilizar
ficar inerte com as dificuldades. Você tem que usar as dificuldades como uma solução para você resolver os seus problemas. Porque a nossa vida é muito curta, então nós não temos tempo para viver o sonho de outras pessoas ou viver uma vida frustrada. Então, doutor, eu gostaria de navegar agora numa questão do empreendedorismo dentro da faculdade de medicina. Nós temos aí um curso tradicional. Você passa no vestibular, você faz a faculdade, você faz o internato, você faz a residência e depois você se forma. E é meio que as pessoas têm a concepção que é automático que você vai ser bem sucedido. Só que nós temos uma mudança hoje na sociedade que surgiu várias faculdades de medicina e aí vai exigir que o aluno modifique essa formação dele. Então ele vai ter que olhar para para problemas que tem dentro da saúde para ele resolver esses problemas. Então qual é a tua opinião, qual é a tua visão em relação à formação do médico hoje no Brasil e como que ele pode modificar para ele não ter desemprego? Ou tu acha que não vai ter desemprego na medicina? Não, vai ter, vai ter. Então, pegando um exemplo clássico, cara, aqui, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, onde eu tô, cara, tipo, alguns anos atrás, era uma oferta de plantão e plantões que pagavam bem, e aí tu ficava negando o plantão e tal, porque o pessoal ficava, sabe, pedindo, dando vaga para médico, plantão, etc, etc, plantões de CTI que pagavam bem, etc. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o cara bota um valorzinho baixo de plantão, numa UPA, por exemplo, aqui, se tu botar um anúnciozinho lá, ó, vaga no UPA, vai aparecer um monte de gente falando eu. E aí já esgotou a vaga, entendeu? Então, assim, hoje não é mais essa abundância toda que como tinha antes. Então, o cara tem que ter um diferencial se ele quiser sobreviver e viver bem, para ele não ficar dependendo de migalhas, né? Porque a gente vê no empreendedorismo são pessoas que se apostam da medicina e botam os médicos de mão de obra barata para eles, entendeu? Os grandes gestores de hospitais, de clínicas que eu conheço, não são médicos, mas eles faturam em cima dos médicos. Por quê? Porque o médico não sabe fazer conta, o médico não sabe gestão, o médico não estuda planejamento, o médico ele tem a visão aqui, muitas das vezes, de estudou, seguiu aquele caminho, vai se formar, vai começar a trabalhar. Exata, é assim. Então não vai fazer nenhum planejamento. Falou, opa, assim, o cara está oferecendo R$ 900 num plantão de 12 horas, quanto que efetivamente desse dinheiro é o que eu ganho? Quanto que está valendo a minha hora? Falei assim, cara, eu estudei 6 anos, fiz mais 3 anos de residência e tal. Falei, cara, será que minha hora está valendo isso? Por que as pessoas querem que minha hora esteja valendo isso? Então, agora, se eu quero mudar isso, eu tenho que fazer diferente. E aí eu não vou depender de sistema nenhum. Aí eu vou fazer o meu sistema. Mas para Perfeito. isso, tem que estudar algumas coisas. Perfeito. Então, assim, tu falou uma coisa muito interessante que é a gente passa a faculdade inteira a medicina baseada em evidência, epidemiologia, a parte técnica, diagnóstico, fisiopatologia, mas a gente não foca nessa questão da liderança, gestão, network. E aí eu gostaria que tu falasse sobre network. Porque assim, eu percebi que tu comentou ali atrás que você chegou no reitor da faculdade e você usou estratégias de network. Fala um pouquinho para nós, então, sobre network. Cara, assim, eu falo sempre que hoje em dia, se tu não tiver relacionamento, tu não tem nada. Tu não tem nada. Você eu falo assim, você ser bom hoje, ser um bom médico, isso não é diferencial nenhum. E às vezes o médico que não é nem tão bom tecnicamente, em alguma área, mas o cara tem um potencial de relacionamento absurdo. É o cara que vai ganhar 10 vezes mais que você. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Porque o cara sabe se relacionar. Se o cara tem um ótimo padrão, tem mestrado, tem doutorado, tem tudo, mas o cara se fecha, ele não aparece, ele não bota a cara, ele não conversa, ele não está em rede nenhuma, irmão, ele vai ser escravo, ele vai ser um vendedor de hora a vida inteira. E assim, a gente só consegue expandir isso, expandir a nossa mente, se a gente consegue se relacionar com as pessoas certas. Né? Você não é questão de ser interesseiro, mas você tem que aprender com outras coisas, com outras áreas. Por isso que eu invisto muito em relacionamento, em grupos de empresários, de empreendedores, de outras áreas, porque você começa a pensar fora da tua caixa.
Não adianta eu ficar aqui e me relacionar só com o médico, porque os médicos vão ter a visão limitada para muitas coisas. Eles vão E não vai pensar. pagar a tua hora, ele não paga a tua hora, né? Não. Agora, eu começo a me relacionar com o pessoal do marketing digital, começo a me relacionar com o pessoal de copy, de tráfego, de. Agora, pergunta aí, eu pergunto para meus colegas, assim, cara, você tá fazendo tráfego ali? O pessoal vai falar assim, hã? O que é tráfego, negão? Cara, tipo, é a galera de 35, 38, 40 anos que não sabe o que é tráfego, que não sabe o que é copy, não sabe que existe uma profissão chamada copywriter, sabe? Então é totalmente fora, totalmente fora. E eu só consegui enxergar esse universo quando eu falei, peraí, eu tenho que começar a me relacionar com outras coisas. E aí essa rede de contato, de relacionamento faz tua mente abrir. E aí você começa a absorver conteúdo de várias pessoas, modelar pessoas que estão fazendo coisas diferentes ali. E aí sim, aí você até tua criatividade aumenta. Porque Bispo, sabe que existe isso, que existe esse universo. Eu tinha clínica, eu não sabia o que era. Tipo, eu dono de negócio, eu não sabia o que era isso. assim, tu falou uma questão aqui do conversar com outras áreas. E tu falou também aqui, nós podemos citar aqui o Mastermind do Ryan Santos. Inclusive, eu já entrevistei, né? Já gravei 2 podcasts com médicos que participam do Mastermind do Ryan, o Thiago, e também o Victor Miranda, do Além da Medicina. E os guri falaram para mim assim, né? Que foi o melhor investimento que eles fizeram, foi pagar um valor bem alto para entrar no Mastermind, que não é Mastermind de medicina. É, Entendeu? tipo, eu paguei, tipo, e pagaria de novo, porque se não, eu tenho a questão do relacionamento. Eu falo, eu conheci o Ryan, meu irmão me apresentou o Ryan. Alguém estava perguntando como é que conheceu o Ryan. Meu irmão falou, cara, eu vi um vídeo do Pedro Faria, que é um mega empresário, ele tem a maior rede de clínica especializada aí do Brasil, voltada para varizes, né? E ele não é médico. Eu vi o podcast do Ryan com ele. Aí eu falei, caramba, que legal, velho. Aí eu comecei a acompanhar o Ryan, vi do grupo lá do Network, e eu mal conheci o Ryan quando eu entrei no grupo. Eu confesso que eu não entrei por causa de Ryan, eu entrei por causa da rede. Porque eu vi que tinha muita gente braba ali dentro, entendeu? E tinha muita coisa para eu aprender ali. Então, é o que a gente fala sempre. Se você está numa roda e que você talvez seja o topo, seja a cabeça daquela roda, você está na roda errada. É melhor você sair daquela roda e ir para uma roda onde você é um merdinha. Então, tipo, lá, tipo, eu como médico, falei, caraca, o cara é médico, porque lá eu sou um Zé Ruela. Zé Ruela. E aí os caras, tipo, de tantas áreas possíveis, não só do marketing digital, mas de tantas áreas que você nos encontra, você tem a oportunidade de trocar ideia, aprender, conversar, pegar um insight numa conversa que tu tem com o cara, por que tu não faz isso aqui? Caraca, não tinha pensado nisso. E tipo, são mentes brilhantes que têm resultados, não são aquelas pessoas só de aqueles palestrantes de palco que não tem resultado e quer te ensinar alguma coisa. Você está vendo ali que são pessoas acessíveis que podem te passar um conhecimento que as pessoas que você lida não vão te passar e vão poder te ajudar a alavancar o teu negócio. Então, para qualquer dúvida que eu tenha, você tem os encontros que a gente tem lá, mas tipo, várias vezes eu tive dúvida assim, cara, eu preciso montar uma proposta para uma empresa e, pô, não estou gostando desse meu modelo de proposta para a empresa aqui, do meu serviço da clínica e tal. Aí eu jogo lá no grupo, lá, falo, cara, gente, preciso de uma ajuda aqui para isso. Vai aparecer umas 10 pessoas falar, bicho, pô, faz assim, 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 essa. Manda aqui para mim que eu vou rever aqui, vou te mandar de volta. Tipo, agora mesmo, antes de entrar na live, eu falei, cara, eu tinha um amigo que é copy, que ele foi morar em Portugal, então o acesso está mais difícil. E tem uma galera de sub-25, sub-19, que os caras são monstros em tráfego, né? Aí eu falei, cara, eu tô com um projeto novo aqui e eu preciso de alguém que tenha experiência em tráfego, mas que tenha experiência em tráfego para negócio físico, não para produto digital. Aí tá, eu falei, cara, aí eu mandei lá no administrador do grupo, falei, cara, bicho, monta aí, que eu vou botar aqui no grupo dos moleques aqui. Aí tem uma galera que faz isso, uma galera. E a Perfeito. galera, sabe, galera que tem resultado. Então é diferente de eu, por exemplo, pegar
eu fiz consultoria com o Sebrae, várias coisas, porque quando eu comecei a empreender, eu não tinha noção de empreendedorismo. Eu fui meio que na raça ali. Mas, tipo, hoje eu vejo que, cara, muitas das coisas que eu vi ali até com o Sebrae, falei, cara, aquilo não se aplica. Mas é por quê? Porque eu aprendi, estava vendo com pessoas que não tem negócio. Aí o cara vai assim, eu vou te falar sobre marketing. Eu fiz consultoria com o Sebrae sobre marketing e o cara não falou em tráfego uma vez. O cara não. Quando eu falei, cara, mas a gente tem que trabalhar tráfego, ele, não, deixa isso para depois. Vamos fazer o panfleto nesse nível. Eu falei, aí, tipo, eu Aham. passei várias, tipo, 4 semanas falando sobre tráfego com a equipe parceira do Sebrae lá e a pessoa que veio não falou uma vez sobre Facebook Ads, sobre Google AdWords, sobre tráfego, sobre copy, porque eles não vivem aquilo. Entendeu? Então, assim, Doutor, então tu falou aí da questão do network, né? A importância que tem você fazer o network e conversar com pessoas que estão no campo de batalha, né? Que estão realmente fazendo. E tem muitas pessoas que estão aqui vendo a nossa live que ainda talvez não entrou na medicina ou talvez já está dentro da medicina. Como que elas podem usar o network para fazer com que elas atinjam o objetivo delas dentro da medicina, tanto para entrar na medicina, talvez a pessoa tenha algum problema financeiro, ela tem dificuldade de se manter financeiramente, ou até mesmo no meu caso, por exemplo, eu tenho que empreender, né? E eu desenvolvi estratégias para me empreender dentro da faculdade de medicina, para conseguir me manter durante a faculdade de medicina. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho assim, como que as pessoas podem usar aí, tu citou marketing digital, Facebook Ads aí, essa questão do mercado digital para que elas também consigam fazer uma boa faculdade de medicina, porque depois disso também, depois que tu comentar esse ponto, eu quero que tu fale da tua bolsa de estudos, porque tu tem uma bolsa de estudo para aham. ajudar estudantes de medicina, porque tu passou essa dificuldade, né? Você não tinha dinheiro, teus pais não tinham dinheiro, né? E eu fico, me identifico muito com a tua história, porque é a mesma realidade que a minha, né? Pô, então, hoje a gente vê um leque de opções bem grande para a pessoa que quer empreender ainda estudando. Né? Você faz isso. Você faz isso. Eu acompanho aqui. Então, pessoal que tem alguma habilidade para alguma coisa, você fala assim, ah, cara, eu tenho essa habilidade aqui, mas, pô, quem vai querer saber sobre isso? Ou então, isso é muito básico, todo mundo sabe isso. Mentira, não sabe, não sabe. Então você vai pegar uma coisa que você tem habilidade e você pode transformar isso em conteúdo para passar para as pessoas. Então, a internet está aí, o Instagram está aberto para isso. Então, lógico, isso é da noite para o dia? Não é. Mas, cara, tem um mês eu recebi uma mensagem de um colega que passou em medicina e ele vai pagar a faculdade particular de medicina dele, que está 9 contos, 9 contos, com marketing com marketing digital. Produtos digitais. Ele mais 2 pessoas que fazem esse serviço de marketing digital, é uma empresa pequena, e ele vai conseguir pagar a faculdade dele usando isso. Então, se você tem alguma habilidade, ou habilidade de organizar estudo, ou habilidade para alguma coisa que você acha pertinente, sempre vai ter alguém do outro lado disposto a aprender aquilo, disposto a pagar por aquilo. Se você montar um negócio, você não vai sair vendendo isso. Mas se você tem uma habilidade para alguma coisa, começa a jogar conteúdo. Você fez isso. Você começa a jogar conteúdo. Começa a jogar conteúdo. Joga conteúdo, joga conteúdo, joga conteúdo. Até a pessoa fala, cara, eu quero mais. Quando eles falarem quero mais, você começa a fazer enquete com as pessoas. O que vocês querem que eu fale? Você pode buscar esse grupo de interesse para o que você quer. Eu quero que você fale sobre isso, eu gostei disso. Naquilo ali que a pessoa está comentando mais ali, você começa a nichar e falar, e falar, e falar. Quando você lançar algum produto, você empacotar aquilo para lançar algum produto, as pessoas já conhecem, falam, caramba, ele está entregando muito. A gente fala isso, a gente chama isso de gatilho da reciprocidade. A pessoa entrega, 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 entrega. Quando tu cobra a pessoa, cara, não tem como não comprar desse cara. O cara está entregando muito. Se vocês acompanharem a internet, tem o Tio Uli, que é lá do nosso Mastermind também. O cara fatura milhões em cada lançamento, mas o cara entrega demais. O cara, conteúdo sobre financeiro, sobre mercado financeiro, sobre investimento, muito. E depois, quando ele começou a jogar, jogando todos esses gatilhos que a gente usa de reciprocidade, prova social, escassez, senso de urgência, as pessoas acabam adquirindo isso. Hoje tem
marketing de afiliado, que você pode pegar alguma coisa lá e vender, mesmo se você não quiser criar nada do zero. Você não precisa inventar a roda hoje, né? Tem muita coisa que você consegue fazer pela internet e que você consegue ganhar dinheiro pela internet. Se você tem uma boa copy e se você tem tráfego, a gente fala que a gente se vende tudo na internet. Até cocô na lata. Cocô na lata. Tem bom tráfego, ter boa copy, vai vender. Vai vender. E a Dentro da bolsa, faculdade, doutor, comenta um pouquinho para nós a tua bolsa de estudos. Como é que surgiu essa ideia? Bolsa Bispo. Bolsa Bispo. Então, Bolsa Bispo foi baseado na minha realidade, do que eu passei durante a faculdade, a dificuldade de eu me manter. E, sobretudo, a gente até está em alta agora, né, falando sobre um pouco sobre a questão do racismo, né, por conta dessa questão lá que aconteceu nos Estados Unidos, que não é novidade nenhuma para a gente aqui, né? A gente passa isso todo dia tem essas histórias, mas eu queria ver mais negros dentro da faculdade de medicina. Tu era o único da tua turma, doutor? Era o único, era o único. E eu queria ver e mudar um pouco a mentalidade das pessoas, de outros negros e negras aí, para eles começarem a enxergar que eles também poderiam chegar, me tornar referência para elas. E quando tem referência fica mais fácil, porque a gente sabe, opa, caramba, tem um cara lá, tem um negão lá de Caxias, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que o cara, pô, conseguiu, então é um estímulo para mim, então eu consigo. Então quando a gente foi fazer o podcast, eu fui gravar com o Ryan, ele foi me entrevistar, etc. Tipo, surgiu meio que na hora. Isso, cara, por que então que a gente não lança uma bolsa para ajudar outros estudantes de medicina, negros e negras, que queiram entrar? Porque a dificuldade não é, às vezes, você entrar. Eles não são coitadinhos. Eles ralaram pra caraca para entrar. Não é fácil entrar em medicina em lugar nenhum. Mas, cara, às vezes você vai entrar, mas você não vai conseguir comer direito, você não vai conseguir ir para congresso nenhum, você não vai conseguir pagar passagem para ir para um lugar e para o outro, para ir para um estádio para o outro, você vai ficar numa situação difícil para se manter, até material de estudo. Eu, durante minha faculdade, não tinha esse Google assim, tão fácil acesso. Então, tipo, eu passei minha faculdade inteira, não tive nem computador e nem livro. Tipo, eu não tive livro e não tive computador durante minha faculdade. Foi tudo na raça, pegando xerox, fazendo minhas anotações, indo para a biblioteca, morando lá na biblioteca, etc. E agora eu falei, cara, agora com o que eu já conquistei, eu vou ajudar outras pessoas. Então, esses alunos que estão, a gente já abriu a turma, lançou a turma 2 agora, tem um mês e meio, mais ou menos. Hoje são 12 pessoas, 11 agora porque o Paulo se formou. O Paulo foi o primeiro, nosso primeiro fruto. Uhum. Mas essa galera recebe uma bolsa mensal. É um valor, eles recebem esse valor todo dia 10, cai para eles. A gente falou que essa bolsa é por um ano, mas a gente já falou que vai ficar, entendeu? A galera que está lá vai ficar. E a gente quer ter mais pessoas. Hoje mesmo um colega médico me chamou, falou, cara, como é que eu faço para ajudar, para pegar mais? Esse que se formou falou, cara, bispo, agora eu me formei, vou pegar mais um. E a gente faz esse movimento crescer. E quando eu me formar, eu também vou participar dessa bolsa aí. Eu vou cobrar. Ou antes. Eu quero antes de eu me formar, eu quero já ter uma estabilidade e poder contribuir aí. E aí, tipo, para eles é uma diferença absurda. Ele falou assim, cara, mas isso aí, esse valor é por merreca. Eu falei, cara, não é. É porque a gente vai pegar esse valor e aí a gente foi num evento e aí os meninos foram, a gente levou eles pro Mastermind. Quatro deles foram, a gente pagou passagem, eles foram, São Paulo. E aí alguém perguntou, cara, mas esse valor aí, que diferença isso faz na sua vida? Ele falou assim, esse que se formou agora. Ele falou, cara, tem 2 semanas atrás que na geladeira da minha casa só tinha um ovo. E eu liguei para minha mãe para ela me mandar alguma coisa, ela falou que não tinha recebido, não tinha nada para me mandar. Então eu estava indo para a faculdade a pé, andando para caramba, e estava com um ovo na geladeira e não sabia o que fazer. Então, para você ter ver o impacto que essa bolsa gera para mim. E aí, quando a gente ouve isso, eu falei, cara, isso tem que se tornar gigante, eu tenho que ajudar mais gente, porque eu não mudo só a vida daquela pessoa. Quando essa pessoa se forma, ela muda o contexto da comunidade dela inteira. Ela muda a família dela. Essa turma que saiu agora, tipo, teve mãe me ligando, avó me ligando, chorando.
tem gente do Rio Grande do Norte, Sergipe, Santa Catarina, Bahia. E, cara, assim, a família me agradecendo ali, mas porque para eles é muito importante. Aí muda a realidade, não só deles, mas da família. A família deles começa a ver que, caraca, agora vai ter um médico aqui. A comunidade que está em volta ali fala, caraca, um negão daqui da nossa rua aqui, ó, agora é médico e tal. Então, isso muda um sistema. Porque essa foi a minha realidade. A realidade que meu filho de 4 anos tem hoje é muito diferente da minha. E, tipo, ele já nasce, ele já cresce falando assim, cara, eu não sei se ele vai ser médico, mas ele fala isso hoje com 4 anos, fala assim, eu quero ser médico, vou ser médico igual o papai. Por quê? Porque ele tem referência. Se a gente não vê referência, a gente fica perdido. Se o cara está lá numa favela, numa comunidade e não tem referência, ele acha que aquilo ali é o mundo dele. E não é. Tem uma coisa grande aqui fora para ele, esperando ele. Um colega, a semana passada, falou comigo, pô, bicho, eu estou estudando aqui, eu parei num ponto de ônibus, encontrei um amigo de escola. Ele estuda durante a semana e final de semana ele vai para a roça para ganhar o dinheiro para poder pagar o cursinho lá de medicina dele. E aí, cara, eu encontrei uma que eu ouço da minha avó toda hora que eu sou um malandro, preguiçoso para eu sair de casa. Eu ouço isso quase todo dia. E aí eu parei no ponto, encontrei um amigo de escola. Aí eu falei, cara, eu estou estudando, ralando aqui, porque eu quero fazer medicina. E aí o colega falou assim, cara, tu não acha que tem muita melanina não para fazer medicina? Aí ele falou assim, pô, cara, pô, bispo, eu tô entrando em contato com você porque só pra tu me ajudar, cara. Me ajudar com palavra. Eu não tô pedindo dinheiro, não tô pedindo nada. Me ajuda com palavra. Porque eu ouvi aquilo na hora, eu levei na brincadeira, mas aquilo fica martelando na minha cabeça. Eu falei, cara, olha só, por que você não abriu o celular na hora? Mostrou minha foto, tá vendo esse negão aqui, ó, mais preto que você. Esse negão aqui é médico, é empresário, caramba, tem uma pancada de coisa. Então, assim, pô, isso faz diferença. Doutor, tem uma parte do teu podcast, sim, que eu fico arrepiado, eu fico emocionado, que o Rael fala o seguinte, eu cheguei no prédio e eu falei, eu vou na cobertura do doutor Bispo, ele não é funkeiro, ele não é ator da Globo, ele não é músico e ele mora na cobertura, ele é médico. Cara, e aquilo assim, eu fiquei arrepiado, né? Porque, cara, isso é a realidade. Hoje no Brasil a gente tem poucos médicos negros, tem estudos científicos da USP mostrando isso, então é um fato, não é vitimismo, não tem nada a ver com isso. E, cara, é do caralho, assim, poder ver o legado que tu tá deixando aí com a tua Bolsa Bispo, com a tua clínica, que eu quero entrar agora para nós conversar sobre a tua clínica, o teu business, como que tu estruturou o teu business. E, assim, tu é uma referência para vários jovens, porque, assim, tu não vê médicos de sucesso negros, são muito poucos. E isso acaba não criando essa referência. Então você acaba que você está criando um legado, né? Motivando outros jovens que querem vencer na vida, querem empreender, querem fazer diferente e querem chegar lá no final e mostrar, né? Que todas as dificuldades que passaram, que é possível. Tem muitas pessoas que comentaram ali, pô, é difícil. Cara, é possível sim você vencer na vida através dos estudos, e tá aí o Bispo mostrando que chegou no topo aí, teve muito sucesso ao longo da trajetória dele. Doutor, comenta agora um pouquinho como é que tu estruturou o teu business, como é que surgiu o teu modelo de negócio de clínicas cardiológicas. Então, é só respondendo. Meu pai entrou aqui, meu pai acompanha todas as minhas lives. Né? Meu pai está aqui. Minha esposa também. O pessoal está perguntando onde eu vejo o podcast. No YouTube, se tu botar podcast Rafael Bispo, Rayan, vai estar detalhado, assim, boa parte da minha trajetória. E vai ter um Futuros Autores Cast, né? Nós tivemos um imprevisto aí pela quarentena, mas em abril era para mim ter ido para o Rio para gravar o podcast, mas aí em breve nós vamos estar gravando também para o Futuros Autores Cast, que é um projeto que também visa incentivar pessoas baixa renda a vencer na vida através da medicina. Então, agora, indo aí para a parte do empreendedorismo, como é que nasceu o projeto? Primeiro que eu me formei e sempre fui muito dedicado em relação aos estudos, em relação a trabalhar de graça, né? Que a pessoa fala assim, pô, tô indo para lá, não tô recebendo nada. Mas você está recebendo sim, tu está recebendo conhecimento. Eu comecei a estagiar muito cedo, quando que, tipo, às vezes eu via piadinha por não saber nada, mas eu estava ali, entendeu? E eu tenho certeza que isso foi uma bagagem muito grande para mim quando eu me formei.
Tipo, eu não me formei, tipo, meio que passando vergonha por não saber entubar, pegar uma punção profunda, pegar uma PAM. Porque eu tava desde o terceiro período ali, final de semana, a galera tava zoando, eu tava no hospital. De graça. De graça, tipo, de graça aos olhos dos outros, de dinheiro. Mas conhecimento, eu tava ali metendo a cara, colando com os melhores. Aprendi aí com meu pai que tá aí na live, falei, tu tem que colar com os melhores. Vai colar com meia boca, tu vai ser meia boca. Então cola com quem é melhor, quem é bom e quem é referência. Então eu fui me dedicando a isso. Como é que surgiu eu começar a empreender? Antes eu não tinha esse intuito de empreender. Meu intuito era simplesmente fazer medicina, me formar e atender e ser médico. Depois eu passei no concurso da prefeitura. Foi o primeiro concurso que eu fiz, o único, né, concurso que eu fiz, de médico de família. Comecei a fazer medicina de família, fui fazendo as especializações. E aí eu comecei a enxergar uma demanda naquela localização das outras especialidades. E eu vi que os serviços que tinham eram muito precários. Eu tenho a clínica, minha clínica dita as clínicas populares, né? Que hoje está em moda, assim. Agora acredito que vai nichar mais para especialidades, essas clínicas populares, mas eu tenho duas ainda, segmentos gerais, assim, de clínica popular. Mas isso vai depender muito da localização que tu tá. Então eu via que as clínicas que existiam, elas entregavam um serviço ruim, era meio que um SUS melhorado, né? Que tinha lá umas cadeirinhas, meio de plástico meia boca, com um ventiladorzinho de teto, e a pessoa pagava baratinho, mas tipo, não dava muita dignidade para as pessoas. Então, quando eu comecei a enxergar essa realidade, eu falei, cara, tudo bem que é clínica popular, mas isso aqui é um SUS melhorado, porque, pô, um negócio meia boca, um chão sujo, um ventilador de teto, uma cadeirinha meia bomba e tal. E eu comecei a enxergar a necessidade da população ali, surgiu um imóvel na esquina, da onde eu trabalho até hoje, e aí eu fui lá, vi uma lojinha, aquela lojinha se transformou, eu falei, eu ia alugar uma lojinha só, acabei alugando 3 lojões e ousadia. Eu falei, cara, eu acredito nisso aqui. E a gente está 3 anos lá, tem acho que 15 especialidades lá, montamos raio-x, compramos equipamentos, mas montamos algo de primeira. Montamos algo. É teu irmão que trabalha junto contigo? Meu irmão está no meu projeto agora, da cardiologia só. Na Bispo Cardiologia agora, meu irmão está comigo. Nas outras, eu tenho outros sócios. Nesses outros projetos. Mas eu montei, eu não sabia muito sobre gestão, sobre finanças, é uma dica Liderança. sobre liderança e tal, mas eu fui aprendendo a liderar com exemplo, absorvendo bons conteúdos na internet também, e a gente vai aprendendo coisas sobre planejamento estratégico, sobre plano de ação, sobre marketing, planejamento financeiro, dá muita cabeçada, erra pra caramba, que eu era médico, filho, eu não sabia fazer conta. E aí tu vai batendo cabeça. Erro até hoje ainda. Mas a gente foi fazendo porque a minha visão é a longo prazo. A minha visão, quando eu comecei a empreender, eu falei, cara, eu enxerguei uma necessidade, eu falei, cara, eu vou empreender aqui. Aí hoje, por que eu sabia que eu ia ter demanda ali? Porque eu estudei o mercado, eu estava ali como médico de família há um tempo, sabendo que quando eu pedia uma avaliação de algum especialista, eu tinha que mandar para um sistema da prefeitura que demorava um século para a pessoa conseguir aquilo. Quando eu pedia um exame, um eletrocardiograma, um exame de sangue, a pessoa tinha que ir lá para não sei para onde, para pegar o número e paraná. Falei assim, montei na esquina, na rua. Então, minha clínica aqui, o posto aqui, minha clínica aqui na próxima esquina. Aí tipo, eu abri já com gente. Eu não abri meio que prospectando, não, porque dali do posto tinha demanda. Tem 4 médicos atendendo no posto. A galera ali pedia especialista, preciso de um neuro, encaminho para endócrino, encaminho para ortopedista. Pô, o cara saiu da clínica, olhou para o lado, viu uma clínica enorme de esquina, o cara entra na clínica, chão de porcelanato, cadeira com braço de inox, homem na segurança de terninho na porta, abrindo a porta, cafezinho, água gelada, a pessoa vai procurar o SUS? Não vai. Aí eu falei assim, é assim que surgiu. Eu cheguei uma necessidade, falei, ataquei, mas não ataquei de qualquer jeito para montar um negócio mais ou menos. Eu ataquei e falei assim, cara, se pegar a minha clínica que está num bairro simples, de Duque de Caxias, e jogar ela num bairro rico, eu tô bem.
alguns colegas falavam assim, cara, tá maluco de botar cadeira de corino com braço de inox aqui. Eu falei, cara, mas olha só, eu vou dar dignidade para essa galera. A pessoa vai entrar aqui, vai sentir que tá lá na Copacabana. E aí eu vou ganhando na preocupação que eu tenho com eles, da minha estrutura, eu ganho no atendimento da equipe como um todo e eu ganho na qualidade técnica. Aí não tem como perder. Então, Bispo, tu viu uma oportunidade, tu viu uma lacuna no sistema do SUS, que é um sistema que tem vários buracos, digamos assim, ao longo dele, né? E prejudica muito a experiência do paciente, né? O paciente, a experiência dele dentro do SUS é uma experiência muitas vezes decepcionante, né? Então acaba prejudicando bastante. E aí você viu uma oportunidade dentro desses problemas que o SUS quer, que é um conceito de empreendedor, né? O empreendedor, ele resolve problemas. Resolve o problema o tempo inteiro. A gente está falando sobre empreender, a dificuldade de empreender, tem que ter ousadia para empreender, mas sim, você tem a opção de, como médico, por exemplo, você trabalhar durante... Por mais que você goste de hospital, às vezes vai passar 15 anos, tu já está de saco cheio daquilo. De você ir para o hospital todo dia, de você ter que cumprir aquilo, de você estar lá dormindo lá e... Doutor, chegou paciente, tu acordar de madrugada e tal. Tem uma hora que tu cansa disso. Tem uma hora que tu quer aproveitar a tua família, tua casa, teu filho, participar de coisas. E você cansa. Aí, se você tiver uma visão limitada, você fica. Mas aí, se você quiser empreender, você tem que saber que você vai pagar o preço. Não é fácil. Você dá plantão, você saiu do plantão, acabou. Você não tem mais preocupação. Entregou o plantão lá, tu não tem mais problema nenhum. Agora, você está empreendendo. Você vai para casa... Tem um pepino para resolver. Tem um exame que tu tem que resolver para amanhã. Tem uma conta lá de um imposto não sei da quanta. Tem um médico que falou em cima da hora que não vai poder ir. Tu tem que administrar o problema. Mas tu vai aprendendo. Tu vai aprendendo, tu vai aprendendo. Tipo, se alguém conseguiu, eu também consigo. Entendeu? Se alguém conseguiu, eu consigo. E aí eu fui lá, falei, eu enxerguei essa oportunidade e dentro dessa oportunidade, se o SUS fosse bom, minha clínica não existia. Se o SUS fosse bom, eu não estaria ganhando dinheiro com clínica. Estava tudo funcionando no SUS. E assim, doutor, como que tu faz para captar esse teu paciente, esse teu cliente? Como é que tu faz para ele falar de você para a tia dele, para a prima dele, para a família dele, falar bem da tua clínica e voltar mais vezes? Porque eu vejo que quando a gente pensa nessa questão de captação de cliente, né, de você galgar o seu cliente, você tem que pensar na experiência dele para que ele volte mais vezes. Então, a gente aqui, dentro da área da medicina, eu já vivi bastante coisa, a gente sabe que tem muito ego, tem muito estrelismo dentro aí da medicina. E aí, quando eu vou para o meu público é uma classe B, C, D. As pessoas não estão acostumadas a serem bem tratadas. Não estão. E aí, um simples sorriso na porta do consultório já é o suficiente para a pessoa falar, pô, esse médico é diferente. Aí a forma como você se porta ali com ele ali, o cuidado que você tem com ele ali, já te torna especial. Então, quando o paciente sai do consultório, se o paciente tem que sair da tua sala apaixonado por você, ele tem que sair dali, se ele sai dali apaixonado por você, ele vai para todo mundo que parar para falar com ele e falar alguma coisa de medicina, ele vai falar o teu nome. Vai estar entranhado na cabeça dele. E ele vai te adotar. Porque o paciente tem um prazer de falar, fulano de tal é o meu médico. Eu tenho orgulho porque é o fulano de tal, ele que é o meu médico. Então, ele adota isso para a vida. Tipo, tem pessoas que se mudaram da onde eu estou lá na minha clínica, se mudaram, foram para outro estado. E às vezes elas vão vir para o Rio e elas vão para lá para a clínica para atender. Às vezes o médico lá que ela passou depois vai passar alguma coisa para elas vão falar assim, não, doutor, o médico X passou essa receita para mim, mas você é o meu médico. Posso tomar? Tipo, ele sai dali apaixonado por você. Então, se ele sai apaixonado, você já ganhou. Por isso que, sim, eu tenho minha clínica, a gente está abrindo uma outra unidade agora. No meio A terceira? É a terceira clínica agora? No meio da crise. Mas, sim, por quê? Eu estava contabilizando no mês passado, no meio da crise, a gente cresceu demais no meio da crise. Eu achei que ia ser ruim, tá sendo... Mas como assim, doutor? Todo mundo reclamando da crise e vocês estão...
A pessoa falou assim, caraca, tá ruim, né? Pô, consultório, né? Tá. Eu falei, cara, tipo, meio que dobrei. Eu dobrei o número de atendimentos. Esse foi o melhor mês nosso, o melhor mês meu também. Ali na questão do que a gente vai abrir a outra unidade que a gente estava segurando, a gente vai abrir agora. Tipo, mês que vem a gente está abrindo. Tava quase tudo pronto, falta os últimos detalhes. Falei, vamos botar isso para rodar. Vamos abrir. Porque a gente entregando o nosso melhor ali, não sendo só bom tecnicamente, a gente tem a capacidade técnica, mas tem a capacidade de acolhimento, de a pessoa se sentir inserida. O que eu estou fazendo agora com meus pacientes, principalmente esse que eu quero levar para um programa da cardiologia, que é o da Bispo Cardiologia, que a gente quer gerar um programa de recorrência. Porque eu acredito muito nesse modelo de escala, né? Recorrência, margem, escala. Recorrência, margem, escala. Então, a gente gera um produto para isso. Agora, eu estou no meio da crise. Eu poderia estar falando que tá ruim e tarará. Não, eu peguei uma menina, eu comecei a ligar para os pacientes, e eu peguei o meu irmão e mais uma menina, e ela pegou minha carteira de paciente de 2 anos para cá, e ela está ligando para todo mundo. Para vender alguma coisa? Não. Para falar, tá tudo bem daí nessa crise? Tá precisando de alguma coisa? Tá tomando remédio direitinho? Tá cumprindo a dieta? Ah, mas aí a pessoa, você fala, as pessoas choram. As pessoas choram com a secretária ligando, porque nunca ninguém fez isso. E nem vai fazer. Porque não é interessante, isso dá trabalho para o médico. O médico quer sentar lá, receber o paciente e ganhar o dinheiro dele. Agora, o efeito contrário de você ir lá e você ir para o paciente, o cara está lá com dificuldade, mas o cara não pode sair de casa, ou uma senhora, tu liga, e aí a pessoa fala, ah, não, eu tô, mas a minha pressão está subindo, e tarará. Aí meu irmão ou a menina me manda os relatórios no final do dia, eu olho, ó, fulano de tal, tá tomando remédio, mas a pressão começou a disparar a tal hora. Eu falei, ó, ela tá tomando isso e isso, então fala para ela para acrescentar mais uma dose desse aqui às 18 horas. Aí a menina vai e manda o feedback para a pessoa de novo. Falou, ó, já falei com o doutor Rafael, ó, aumenta a dose desse aqui às 18 horas. Eu estou falando isso com todo mundo. Aí, tipo, quando eu for vender um produto de recorrência, eu já quebrei o gelo aqui de ligação. Porque ela está recebendo a ligação. Falei, e aí reverbera para a família inteira. Porque está todo mundo em casa agora. Então agora é fácil de eu chegar, ligar para o fixo e encontrar. E quando eu encontrar o fixo, vai estar a família toda reunida. Aí como é que eu sei? Aí eu vou ter um monte de família falando de mim. Porque falou em médico, vem bispo na mente, na hora. Recebe a ligação lá, aí a pessoa se emociona, chora porque o médico ligou para saber como é que ela tá. Ela desliga o telefone e ela vai falar para a família toda que está em casa nesse momento de quarentena. Ela falou assim, cara, o doutor Rafael ligou para saber como é que eu tô e tarará, tarará. Tipo, olha o alcance disso. Mas quem está disposto a fazer isso? Ninguém. Ninguém. E doutor, eu gostaria de comentar uma questão aqui. Por exemplo, na minha cidade, eu moro no interior do Rio Grande do Sul. E aqui tem poucos médicos, né? A cidade que eu cresci tem poucos médicos, tem um cardiologista. E muitas vezes, como tu falaste ali, do estrelismo, do ego, e esse cardiologista ele não estava nem aí se o paciente ia gostar dele ou não, porque ele sabia que se ele tivesse problema no coração, não ter que vir, porque só tinha ele. No entanto, daqui 5 ou menos anos vai acabar isso, né? Então, isso que tu tá falando é extremamente importante para que você consiga ter um bom êxito, ter um bom sucesso financeiro dentro da medicina, porque senão, como tu comentaste no início, você vai ser escravo vendendo hora, né? Tu vai ser um médico que vende horas. Tu vai montar um negócio, eu estou falando da minha experiência, que é com clínica, mas para qualquer outra coisa que você vá fazer, você tem que pensar a longo prazo. Se você também não vai ser escravo do que você faz, do seu trabalho. Então lá, eu tenho outros médicos atendendo. Na outra clínica que eu tenho outro cardiologista atendendo. Então, aí eu vou tirando um pouco o pé da linha de frente, vou um pouco para a parte de gestão, e assim, é uma renda passiva para mim. Porque, tipo, eu tô aqui, se eu não estiver lá trabalhando, lá dentro da clínica, eu sei que vão ter 10 médicos trabalhando. Eles vão estar lá, vão estar trabalhando. Então vai ter uma galera lá. Então eu estou fazendo isso. Eu estou roendo o osso, que tu rói o osso agora, para poder ter uma tranquilidade depois, para depois você não ficar escravo de ter que estar com a mão na massa para poder ganhar, que é o que acontece com a grande maioria. Aí o cara está lá já cascudo, já coroa, mas se ele parar de atender,
ele não consegue manter o padrão de vida que ele criou. Ele começa a ganhar bem, começa a montar, estabelecer um padrão de vida e ele é escravo daquilo. Ele não consegue largar um plantão. E é uma decisão. Falei assim, cara, eu poderia estar dando plantão. Tem mais de 2 anos, eu acho que eu não dou plantão. Acho que mais que isso. Então, mas você, às vezes, o cara ele não vai ter a coragem de largar um plantão. Eu falei, cara, mas ali tá me pagando 2 contos. Pô, plantãozinho, é o dinheirinho certo. Pô, como vou largar para investir no meu consultório ou na minha clínica para ter dor de cabeça e tal. Aí vai passando um ano, vai passando um ano e o cara vai ficar ali. Aí eu falei assim, se o cara pensar direitinho, eu falei, eu faço cardio, eu faço teste ergométrico, eu faço eco, eu montei lá minha sala, renovei minha sala lá da cardiologia, montei um espaço novo, bonito e tal. Cara, se for pensar, eu falei assim, cara, tem a galera que tá com medo de largar plantão porque não vai conseguir e tal, porque aquele é o dinheiro certo, ele vai estar lá trabalhando 12 horas para ganhar R$ 900. Eu faço isso em 2 horas. Mas eu tive que tomar a decisão. Vou largar esse plantão aqui. E aí eu gero um senso de urgência para mim. Tem que ter coragem. Falei assim, eu vou largar o plantão. Opa, mas como é que eu vou fazer esse dinheiro que eu fazia nesse plantão aqui? Vou me virar agora. Agora eu vou me entregar mais aqui o meu consultório, a clínica e tal, para eu fazer essa grana aqui. Ao invés de ficar lá dando plantão, tendo que sair toda noite. Eu já cheguei a dar 3, 4 plantões à noite, entendeu? E eu falei, não, eu quero ver meu filho crescer, eu quero participar das coisas com ele. E, tipo, eu sou E tu ganhava privilegiado. bem com isso, tu tinha uma renda boa com isso. Tranquilo, tipo, preocupação zero. Tipo, vou lá, dou meus plantões, ganho meu dinheirinho e tarará. Mas, tipo, eu ia ver ia acompanhar meu filho na escola? Não. Eu ia acompanhar ele no futebol? Não. Eu ia participar ativamente como eu participo hoje? Não. É questão de escolha. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer uma outra forma, que eu vou criar uma outra forma para eu poder participar, para eu poder ver meu filho, para eu não ficar reclamando da vida. E tipo, eu não gosto de reclamar. Aí o cara tá lá dando plantão, pô, pelo amor de Deus, vou plantão de novo. Ah, já vou para 36 horas. O cara já tá falando isso há 5 anos. Eu falei, tem 5 anos falando que, ai meu Deus, vou para 48 horas. Ai meu Deus, entro hoje, só saio domingo. Eu falei, tu sai domingo porque tu quer. Tipo, se tu gosta, então não reclama. Agora, se tu não gosta e tá reclamando, tem alguma coisa errada. Tu tem que se mexer, faz diferente então. Vai procurar alguma outra coisa. Entendeu? Para Entendi. fazer, para tu não ficar toda semana reclamando que tu vai entrar hoje e sair 2 dias depois. Doutor, então tu comentou lá com nós no início, do teu início da faculdade, o teu empreendimento, né? De tu pegar aquele problema que tu tinha de não ter condições financeiras, de tu empreender, focar na solução para tu conseguir fazer a tua faculdade de medicina de graça. Depois, como médico, tu empreendeu também, tu viu um problema e aí você resolveu criar uma solução para esse problema, uma vez que nós tinha esses detalhes aí do SUS que tu comentaste, e você hoje tem um estilo de vida bacana, você tem uma casa legal, você consegue acompanhar a trajetória do teu filho, você consegue dar atenção para tua esposa, para o teu filho. Eu admiro muito isso em você, né? Não só a parte profissional, mas também a parte familiar. Então a gente viu aí toda a tua trajetória praticamente dentro da medicina, e tem muitas pessoas aí que acompanham o meu conteúdo, que eles têm muitas dificuldades na vida deles. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem aí para eles, uma mensagem motivacional para que eles não desistissem da medicina, algo que pudesse aí ajudar eles de alguma forma. Então, eu sempre falo com as pessoas que me procuram e falam das dificuldades. Como eu falei lá no começo, eu sou um grande incentivador de sonhos. Eu gosto muito de ouvir histórias e participar de alguma forma dessas histórias. E assim, foi uma surpresa, tipo, até 2019 eu não tinha nem Instagram, assim, sabe? Eu comecei a mexer mais no ano passado mesmo. Mas assim, o impacto tem sido excelente, porque as pessoas começam a ver a minha história, teve lá o podcast, vocês começaram a acreditar. E o fato das pessoas hoje conseguirem entrar na faculdade de medicina, mesmo, eu falo sempre que assim, o ponto de partida a gente não consegue mudar, mas o ponto de chegada a gente consegue. Então, isso é para qualquer pessoa de qualquer lugar. Então, independente do lugar onde você esteja. Às vezes a gente fica esperando que o governo ajude, a gente fica esperando que alguém vá lá, pegue na nossa mão e faça. Mas a gente tem que ter a nossa força para buscar, a gente tem que ter ousadia, tem que ter cara de pau,
e você tem que ir lá e ir atrás daquilo que você quer. Né? A gente sabe aí dos problemas sociais que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, eu não posso esperar que o governo vai me ajudar de alguma forma. Eu tenho que fazer a minha parte aqui. Quando a gente vê uma porta de shopping fechada, ela só vai se abrir quando a gente começa a andar em direção a ela. Se lá atrás eu pensasse que medicina não era para mim, ainda mais uma faculdade particular, eu não teria nem ido lá fazer a prova. Eu pedi dinheiro emprestado para fazer inscrição para a prova. Como é que eu ia me manter numa faculdade de medicina? Entendeu? Então, eu pedi dinheiro para fazer inscrição para a prova, eu passei na prova e fiquei 4 anos, cara, médico. Então, tipo, orgulho para minha mãe, orgulho para o meu pai que está aqui, sabe? E eu consegui. Então, não desistir. Tem um menino que eu sempre cito também, que é um dos bolsistas da Bolsa, que o cara, ele tentou 4 anos, estava tentando 4 anos, trabalhando em animação de festa, vestido de Mickey. O Igor, que está na UERJ agora. Cara, ele estava ali, mas ele não desistiu, até conseguir. Ele me mandou mensagem ano passado, no meado do ano, falando, e eu sempre incentivava ele ali, sempre incentivava. E aí, no meado do ano, ele me mandou mensagem: Bispo, anota aí, ano que vem eu vou estar aprovado na UERJ. Isso era em junho do ano passado. É aquilo de você confessar com a tua boca, de você trazer à existência aquilo que não existe ainda. É você falar, se olhar no espelho e falar: eu vou conseguir. Eu já sou fulano de tal. Prazer. Eu fazia isso me olhando no espelho. Ó, prazer, doutor Rafael Bispo e tal. Eu pegava um receituário em branco lá, eu escrevia lá como se estivesse fazendo uma receita e como se estivesse assinando lá e carimbando. Eu já me enxergava naquela posição. E aí, em janeiro desse ano, janeiro, fevereiro, esse menino, ele me mandou um print, falou: Bispo, tu não vai acreditar. E ele me mandou um print da tela dele, aprovado na UERJ. Ele tinha falado comigo lá, falou: cara, eu tô tentando há 4 anos, eu te mandei aquela mensagem em junho do ano passado, para você anotar aí que eu ia passar, e esse ano ele passou. Então, acho que não tem caminho impossível. Tem aqueles que desistem e aqueles que não desistem. Aqueles que insistem, eles vão, em algum momento, eles vão conseguir aquilo que eles querem. Agora, se você procurar atalhos e falar assim, ficar olhando muito para a circunstância, você não consegue fazer. Agora, se você focar naquilo ali, e o que eu falei lá e volto a repetir, aumentar o volume de dentro, diminuir o volume de fora, focar no teu propósito e meter a cara, você pode fracassar 1, 2, 3, 4 vezes e você não vai parar até conseguir. Tenho vários exemplos em relação a isso. Você é um exemplo disso também. Você estava lá e naquela situação que você estava ali, ninguém dava nada por você. Ninguém dava. Mas você acreditava em você. Lá no fundo você falava: cara, eu só vou parar. Então, quando você pegar teu carimbão lá, fala: cara, olha lá, cara, eu tava entregando jornal. Pô, e agora eu tô aqui com um carimbo na mão. Então, tipo, isso é um incentivo para qualquer um, de qualquer situação, falar: não desista, não desista, não desista. Fracassou uma vez, levanta e vai de novo. Fracassou de novo, levanta e vai de novo. Qual é o teu propósito? O que te move? Qual o legado que tu quer deixar? Então, o que você quer fazer nesse mundo? É isso? Então foca nisso. Não, vou fazer isso aqui, mas aí depois, quem sabe um dia, eu falei: não, qual o teu propósito é esse? Então, rasga o teu plano B e vai. Entendeu? Caralho, Bispo, caralho. Isso aí, eu me identifico muito, né, com essa tua linha de pensamento, porque eu também não tinha plano B. E quando eu tranquei a minha faculdade de educação física, então fazia educação física, eu tranquei ela, eu tinha dívida no banco, eu não tinha apoio dos meus pais, eu trabalhava, então eu tive que estudar, tive que criar tudo do zero. E eu fico muito feliz de poder trazer você aqui para nós conversarmos sobre esse tema tão importante aí de empreendimento, né? Porque o empreender não é só ganhar dinheiro, né, Bispo? Empreender é várias transversais, né? Não, a gente fala assim: a medicina, o pessoal até brinca assim, fala que se tu quer ganhar dinheiro, tu vai fazer outra coisa, não vai fazer medicina, né? O pessoal fala isso. Mas assim, lógico que você ganha dinheiro. Mas quando você quer empreender, o teu foco não tem que ser o dinheiro. O teu foco tem que ser entregar e gerar transformação na vida das pessoas. O dinheiro é consequência daquilo que você entrega. Se o teu foco for só o dinheiro, você vai se frustrar. Porque você vai tomar tanta pancada, você vai ficar um tempão sem ganhar dinheiro.